canção, mas lhe peço, guarde em seu corajoso peito pra fazer esforço algum eu meço. E confesso, eu a farei direito. Se quiseres agora eu me arremesso, homem manso, nesse espaço imenso. Vou versando a valsa, intenso verso, ao agudo som de um voo intenso. Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara, na frente da Biblioteca da Universidade Federal da Paraíba, Sombra de um Pau-Brasil, viola caipira Milton Dornelas, um dos principais compositores da nossa terra. Milton, prazer tê-lo aqui no Nossa Gente, obrigado por ter atendido nosso convite. E gostaria que você já fosse falando para a gente desse som brasileiro, paraibano, nordeste, como é? Meio mineiro. Olá, bom, mas pessoal. viola, só de viola. Obrigado pelo convite, para mim é um prazer imenso estar aqui. Programa tão importante para a difusão da cultura feita na Paraíba. E assim, esse ambiente é extremamente propício, porque esse instrumento que eu gosto tanto, que é essa viola caipira, eu acho que é um dos maiores representantes da cultura brasileira. É um instrumento que vem com a colonização para cá, que se difunde pelo Nordeste, pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste. Cada região com sua característica, né, a sua afinação, para o tipo de cantoria que quer fazer. É uma sonoridade que eu sou apaixonado, eu gosto muito dos violeiros, sempre gostei. E até lamento não ter enveredado por esse caminho há mais tempo, porque a sonoridade é rica, é linda, ela é tranquilizante e ela proporciona belas canções também, naturalmente. Então, assim, hoje eu tenho me dedicado bastante, não deixei o violão de forma alguma, mas eu tenho me dedicado... A viola? Como? Quanto tempo com essa eu estou dedicação? tocando há um ano, mais ou menos, um ano e com meio. Esse domínio já? Um ano que eu comecei a estudar, comprei a violinha, comecei a estudar e comecei a compor, primeiro como exercício, e hoje já tenho um repertório que vai me permitir, o meu próximo disco vai ser feito somente com viola, voz e viola caipira. E essa música, eu não falei logo quando você parou, mas muito bonita. Uma composição em parceria, chama Se Quiseres. A letra é de um grande poeta do norte do Brasil, chamado Joãozinho Gomes. Ele é natural do Pará, mas reside no Amapá. Tive o prazer de conhecê-lo. E é um grande poeta, muitos livros já lançados e também um grande letrista. Então tem músicas com vários grandes cantores. E tem uma referência aí para Pedro Teixeira? Na verdade isso já é um outro momento que nós fomos convidados, eu e outros músicos, a participar de um evento no Memorial das Ligas Camponesas, que vai acontecer agora no dia 2, que é um ato pelos 53 anos de morte do líder camponês João Pedro Teixeira. Então, assim, nós estamos preparando um ritual musical lá no Memorial. Essa música faz parte? Não, essa não. Tem uma outra que a gente vai fazer lá, que chama João Pedro Teixeira. Dia 2, próximo 2 agora mês de abril, a partir das 2 horas da tarde, no Memorial da Liga Camponesa. Bom, Milton, então vamos começar do violão, tá legal? Ok. Porque é o seguinte, não vai aqui nenhuma missa de corpo presente, mas você é um dos compositores assim mais elogiado aqui. Obrigado. Tem muita gente boa, mas principalmente na coisa da melodia. Eu digo até por mim mesmo, uma marca muito profunda sua a melodia bonita, né? Porque Obrigado. Às vezes compor é complicado, mas a composição com a melodia bonita
Como é isso? Tem uma fórmula para isso? Eu acho que não, eu acho que isso é natural. Lógico que com o tempo você vai aperfeiçoando, mas a motivação, assim, o início, ele é espontâneo. É a sua forma, é a forma de você conversar, porque a música, para mim, ela tem é um instrumento de conversa. Muitas vezes você conversa com as pessoas através da canção que você faz. Às vezes você não se expressa bem daquela forma, você consegue tocar as pessoas. Então, assim, eu acho importante a canção por conta disso. E, contraditoriamente, eu sou melodioso porque eu acho que isso é o meu lado rural. Porque, na minha essência, eu sou uma pessoa extremamente urbana. Sou um cara urbano. Eu gosto da cidade, eu gosto do movimento, eu gosto dessa vida contemporânea, eu gosto disso. Só que eu trago em mim uma referência rural que aí já vem dos meus avós, por parte de muito mãe. Marcante mesmo. Porque assim, meus avós eram de zona rural, trabalhavam na roça, ali no interior do Rio de Janeiro, perto de Minas Gerais. Então assim, tem essa miscelânea aí de cultura, né, de comportamento que eu trago em mim isso. Também não sei como isso se dá, mas provavelmente na convivência com meu avô, as idas lá para a roça, quando eu era pequeno, isso é quando eu era na minha infância, e de certa forma isso ficou introjetado. Tanto que esse disco que eu vou fazer agora para viola é uma homenagem para esses meus avós maternos, porque chama Corato o disco. Corato era o lugar onde ele morava, era um ponto de referência ali que as pessoas se reuniam para o comércio, para a venda de bichos, de alimentos, de trocas, de escambo, e ele morava para dentro desse ponto de referência, que era o centro comercial, digamos assim, que tinha 3 ou 4 casinhas. Agora é exemplo de outros artistas que atuam aqui na Paraíba, tipo Solha, o Lau Siqueira. Você também não é de nascimento paraibano, muito embora pareça. A gente pensa que você é daqui, porque é tanto tempo trabalhando aqui. Você já traz isso lá do Rio de Janeiro, onde nasceu, ou começou com arte e cultura aqui? Não, a minha referência de Paraíba é o sangue. Meu pai é paraibano. O meu sobrenome Dornelas é de Cabedelo. A minha avó chamava Carolina Dornelas. Infelizmente não a conheci. Quando eu cheguei, ela já havia falecido. Mas eu vim morar em João Pessoa em 73, adolescente. Então assim, e vivo aqui na Paraíba organicamente, digamos assim. Eu vivo a cidade, eu vivo o estado, eu participo ativamente das discussões culturais, políticas da cidade, do estado, gosto disso. Então assim, não caí de paraquedas. Eu sou um elemento do contexto. Então eu trago isso, essa paraibanidade do meu pai e da minha avó, e dos pais do meu pai, né? Meu avô daqui também. E por incrível que pareça, eu moro aqui na Paraíba mais tempo do que o meu pai morou. Meu pai, ele já é falecido e ao longo da vida dele, ele deve ter vivido no máximo aqui, entre idas e vindas, uns 20 anos. Eu moro aqui há 40 e tanto. Então, assim, porque meu pai saiu adolescente daqui para o Rio, depois constituiu família, depois voltou para cá e depois foi embora novamente, faleceu e tal. E desde que quando a família chegou aqui e resolveu ir embora, eu disse que não queria mais sair daqui. Então eu fiquei aqui sozinho, eu, meu violão e meu colchão. Sim, aí o violão, ficou com o violão, aí quando é que começa a trabalhar música, a gravar? Quando é que começa Eu comecei isso? a me interessar por música desde pequeno. Quantos discos Já são alguns. Em 75 eu começo a me interessar em aprender um instrumento. E aí, de 75 até 1980, eu sabia que eu queria construir um repertório também. Eu não queria ser somente tocar as grandes canções, né, do cancioneiro popular brasileiro, dos grandes nomes da música popular brasileira, mas eu gostaria de fazer a minha própria música. Então, nesse período entre aprender o instrumento e até a primeira apresentação, eu comecei a exercitar a composição. Então, quando foi em 1980, que foi a minha primeira apresentação com bilhetinho para pagar ingresso, essas coisas assim, então eu já tinha um repertório mínimo que me credenciava a dizer eu sou um compositor,
mesmo sendo um compositor e tem aí verde. na memória alguma música desse tempo, do Não começo? tenho aqui. Pelo menos o começo, assim? Não tenho. Honestamente não tenho. Faz muito tempo isso. E inclusive, inclusive essas músicas não foram gravadas, assim, eu não sei, eu tenho que procurar. Tá. Não foram gravadas. Eu comecei a gravar em 1986. Então vamos para 86, dá para ver alguma coisa do aí, começo 86, das gravações? Eu fiz um disco já com o selo Music Club da Paraíba. Em 80 nós criamos o Music Club através de uma proposta do Pedro Osmar. E então muitos artistas aqui da cidade, mas muito mesmo, participaram dessa construção. E essa construção proporcionou também você focar não só na estética, mas na discussão política também, porque desde esse tempo a gente já falava da democratização da comunicação, a gente falava de mercado de trabalho, falava de intercâmbio, falava de políticas públicas para a cultura, ou seja, era um movimento antenado, ainda dentro de uma ditadura que estava em transformação, aí, com a abertura se anunciando. E a gente tinha esse engajamento também junto a partidos políticos, junto a instituições sociais que tinham uma prática política. Então, para você ter ideia, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa época no Centro de Educação do Trabalhador Rural com a professora Neide Miele e Margarida Alves, Penha. O primeiro candidato do PT em Alagoa Grande fui eu que fui lá fazer inscrição. Então, assim, para você ver que essa história vem de longe. Então, eu acredito que esse fogaréu aí, essa forma, esse caldo foi que possibilitou a gente ir em frente. Inclusive hoje a gente retoma uma conversa que é necessária porque nós estamos cuidando de uma articulação nordestina, uma provocação mais uma vez do nosso querido Pedro Osmar, através da FUNESC, como ele agora como coordenador do Centro de Documentação Maestro Zé Siqueira. Nós estamos organizando reuniões preparatórias para o Encontro Nordestino de Produção Cultural Independente. Já fizemos reuniões aqui em Recife, em Maceió, a próxima é Natal, Aracaju já nos chamou para lá e o Piauí também. Então, assim, isso vai desaguar em novembro num grande encontro para discutir intercâmbio, juntando sociedade civil com instituições públicas, porque diante da crise, como diz o poeta Lau Siqueira, se há crise, então vamos voar. Vamos voar porque somente essa parceria vai possibilitar essa movimentação. Então, assim, estamos bastante animados. Vamos fazer assim, eu não lhe interrompi, você é bom de discurso, viu? Obrigado. Por isso não foi à toa, foi o primeiro. Eu não lhe interrompi para você não tocar e a gente interromper a música na metade. Porque a gente vai para um rápido intervalo, mas eu insisto. Daqui a pouco a gente volta e você vai lembrar alguma coisa do começo lá, 86, quando começam as gravações. Okay. Até já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Bem, de volta ao programa Nossa Gente, Milton Dornelas na Universidade. Repito, aqui sob um pau-brasil, a sombra de um pau-brasil, conversando sobre seu trabalho cultural, seu trabalho artístico. Você no primeiro bloco falou demais. Vamos cantar um pouquinho? Tá bom. Como a gente falou deixou no primeiro bloco, vamos lembrar alguma coisa
dos tempos que você começou a gravar, Tá. o movimento com Pedro Osmar e tudo mais. Vou fazer um link então, assim, uma música chamada Karma, que foi feita no primeiro disco, que tem o selo Music Club, e vou pular já para um novo momento, que foi feito ano passado, uma música para o movimento do Vale do Gramame, que o pessoal tem um movimento lá de sustentabilidade, de preservação do Rio Gramame, que está em péssimas legal. condições. E nós fizemos uma gravação, eu fiz uma música e reunimos vários artistas para gravar isso, inclusive o nosso amigo... sem querer te interromper, já interromper, nesse estúdio aqui é interessante porque às vezes tem uma formiguinha, né? Isso a gente tem a vantagem do pau-brasil natural, ao mesmo faz tempo. parte. Mas, então assim, inclusive o nosso querido Chico César se colocou à disposição e gravou junto com a gente, então foi feito esse trabalho. Então eu vou fazer aqui do primeiro disco, de 86, e pular para essa, tá ok? Ok, beleza. Rio Gramame vem brilhar na escuridão, os olhos de quem tem olha e não vê. Vem como espada prateada sob o céu, rasgando a terra com força pra viver. Vem de oratório pra deságuar nessa barra, pelo caminho seus braços são mais de 10. Balançando esperança em tantas casas, toca o tambor e trança as mãos e bate os pés. Guaramuno é cercado, é curral, traz paixão lá atrás no seu nascer, espelhando luas grandes e pequenas, enlaçando os moços e as morenas. Cadê camarão do bom, cadê? Cadê meu peixe dourado, cadê? Cadê água lá pro pote, cadê? Cadê? Cadê molhar meu roçado, cadê? Cadê a alegria em meu terreiro, cadê? Cadê a tristeza ir embora, cadê? Cadê Guaramamo forte, cadê? Cadê? Cadê se negar piora, cadê? Na próxima, anunciar somente como compositor, não, anunciar também como o violeiro obrigado. Milton Dornelas. Obrigado. Rapaz, e esse arranjo no final mostra assim que você está se adaptando bem, está se dedicando eu mesmo gosto, assim, esse é o... Eu posso afirmar, eu gosto disso aqui. Isso aqui toma meu tempo, porque na verdade, no bom sentido, assim, eu me dedico a esse instrumento, eu gosto dele. E eu cheguei a falar isso na conversa um dia desse com o Cristiano. E o nosso amigo Shane aqui da produção também, é o responsável pelo som, ele está até repetindo agora há pouco aqui que o som realmente é mais uma coisa mais doce, mais mágico, suave, ele mais mágico que o violão. Ele é mântrico, ele envolve, é mântrico mesmo. A tua aprendizagem é doméstica mesmo? É doméstica, é autodidata. E assim, eu tenho métodos, eu tenho internet também, né? A internet facilita muito. Então assim, eu ouço muita música de viola, eu assisto aulas na internet e tenho método. Agora, Milton, uma curiosidade que eu não poderia deixar de provocar no encontro que tivesse contigo. Uma coisa também que me chama muita atenção em você é assim a sua capacidade artística, como compositor principalmente, sem demérito aos demais
as demais atividades que você exerce. Mas uma coisa que me chama muita atenção, sobretudo nos últimos anos, é o lado burocrata também na área da cultura, da produção cultural. Esse lado da burocrático é meio pesado, né? Mas é necessário. Nós lutamos a vida toda, por exemplo, do período do Music Club, que é exatamente final dos anos 70, começo dos anos 80, nós lutamos a vida toda para tentar estabelecer um diálogo com o poder público para a implantação de políticas públicas. Hoje nós podemos afirmar, sem demérito a ninguém, porque na verdade ninguém faz nada sozinho, é um acúmulo de conhecimento com uma estrutura de uma equipe que viabiliza algum trabalho. E assim segue, é assim que acontece. Mas um grande momento para a cidade de João Pessoa, especificamente, foi a Fundação Cultural de João Pessoa. Na nossa gestão, não tenho medo de errar isso, não tenho medo de afirmar isso, porque é um processo em que você amplia as possibilidades de investimento, você inclui pessoas, você descentraliza a ação e você fomenta intercâmbio, você cuida da formação. Então, assim, esse trabalho foi feito e consumiu muito o nosso tempo, a nossa mente, o nosso esforço da equipe toda. E eu acredito que vale a pena porque você consegue colocar em prática aquilo que você vem fazendo discurso a vida toda. Então, é um trabalho muito difícil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas você tem que estar disposto, você tem que ter pessoas que estão dispostas, e você tem que ter também uma compreensão do gestor maior para a aplicação disso. Não adianta você ter uma boa equipe, boas ideias, se o gestor maior também não se identifica com aquilo e coloca como prioridade dentro da sua ação de governo. Então eu acho que o que aconteceu, o que me absorveu e absorveu muitos amigos nesse trabalho burocrático, foi exatamente que eu não diria nem que burocrático, mas assim, o trabalho político de ação cultural realmente. A burocracia faz parte porque você tem uma legislação para atender, então inevitavelmente você cai nela, porém tem a equipe que cuida dessa parte mais específica. Olha, vê só, mas eu vou te questionar sobre uma coisa, não é como se você seja o promotor disso, mas você, como um artista envolvido na burocracia e na atividade cultural propriamente dita, uma coisa que os artistas, isso não é só o mal de João Pessoa, lamentam muito, os pagamentos de cachês atrasados, eu não quero falar nem de prefeitura nem de estado, poder público. E por que uma diferença tão gigantesca? Vem um artista de fora, ou uma dupla sertaneja mesmo, recebe o cachê às vezes no dia e 50 mil, 60 mil reais. E o cachê pequeno, simples do artista da terra às vezes demora. Você como conhecedor desses meandros aí, por que isso acontece e por que isso não tem jeito? Tá, tem jeito e assim, eu posso afirmar, assim, eu posso falar pela minha experiência enquanto gestor, como presidente diretor da Fundação Cultural de João Pessoa, e lhe afirmo que isso é possível. Então assim, não vou entrar nessa seara de falar de A ou B, sim, assim, eu só posso falar por mim, ok? Essa questão das diferenças de cachês, assim, eu acho que existe uma grande confusão, inclusive do próprio movimento cultural, em que defende algumas coisas e que ela deveria repensar. Olha só, o movimento cultural defende uma economia de mercado dentro de um sistema capitalista. O mercado ele é perverso. Mercado é procura e oferta. Ao mesmo tempo que ele defende isso, exige um comportamento do Estado, um comportamento socialista. E mesmo que for socialista, dentro dessa engrenagem, dessa organização social, econômica e política
que já é muito difícil você pensar nesse modelo que o movimento solicita, não há espaço para todos o tempo todo. Ou seja, o poder público, o poder estabelecido dentro dessa organização social, econômica e política, ele não tem, lhe digo por experiência, tanto de movimento cultural como de gestor, não tem como atender a demanda da sociedade brasileira. Tem de manter essa realidade. Não tem Ou como. mudar muito pouco. Daí a necessidade Devagar, né? de buscar parcerias, fomentar frentes de trabalhos diferenciadas, daí criar editais para proporcionar a democratização do acesso. E daí também cantar, né? Isso. Olha, Milton, a gente, infelizmente, inclusive eu fui puxar um tema burocrático, aí é que toma tempo mesmo. Vamos aproveitar que o programa está terminando e vamos curtir mais composição. Vamos fazer o seguinte, você no começo do programa cantou uma música que é muito marcante de viola, mas não cantou inteira. Vamos terminar aquela música, mas antes de você começar, tem um tempo aí para suas considerações finais e muito obrigado por ter Eu agradeço o espaço, é importante, como falei no início, para publicizar, levar para as pessoas a produção cultural do nosso estado e você está de parabéns. Eu já tinha assistido o programa que o Cristiano participou, que o Zé Guilherme participou e estava esperando a oportunidade para vir aqui. Agradeço o convite. Até porque se você não me convidasse eu iria provocar, eu ia me autoconvidar. Mas, enfim, eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês gostem desse instrumento, das canções e vamos em frente. E da música de Milton Dornelles. Um abraço, até o próximo programa. Faço uma canção, mas lhe peço, guarde em seu corajoso peito pra fazer seu só promessa e confesso eu a farei direito. Se quiseres agora universos diversos, faço um livro denso, sondo a fundo o fim das universos, e lhe dou em Marte um mar suspenso. Eu lhe faço uma canção, mas lhe peço, guarde em seu corajoso peito pra tocá-la ao tempo em que eu acesso a sua alma sem nenhum defeito. Se quiseres agora eu me despeço, me desfaço as rendas do teu lenço e a cada aceno eu me despeço entre tudo que sou.